Boa tarde. Eu me chamo Arivaldo de Souza Santana. O nome de guerra é Ari Pescador. Aqui a minha esposa, a minha rainha Lilian, professora de arte, mestra, e que me engrandece a todo instante. E a gente vai juntos desenvolvendo essas atividades aí das memórias de pesca. Eu estou presidente da Colônia de Pescadores, diretor da Federação Baiana dos Pescadores e membro da Confederação Brasileira dos Pescadores. A gente faz um trabalho que no social do pescador, todas as vezes que é necessário, a gente está viajando, está em Brasília em grupos grandes para defender os pescadores, como eu sou pescador e eu vou em defesa da minha classe, com várias situações que ocorrem, com mudanças de governo e mudanças das nossas atividades, que buscam mudar nossas atividades sem buscar o conhecimento dentro dos nossos núcleos, saber como pode ter essa mudança. Em Itapuã a gente assumiu lá em 2002. Antes disso eu já vinha desenvolvendo um trabalho para ajudar meu grupo lá, minha galera, com os cadastros que o pescador ele está dentro dos cadastros nacionais, como a matrícula SEI, para gerar a contribuição através do E-Social. Antes era GPS, agora é E-Social, que a gente tem que apresentar para receber o defeso. Entre outros cadastros no INSS, porque nós somos segurados especiais, assim como agricultor, e temos direitos de aposentadoria, de auxílio-doença, mulher tem um auxílio de maternidade, pensão por morte. Nós temos tudo isso sem contribuir diretamente com a Previdência Social. Então a gente busca essa relação e esse fortalecimento desses meios sociais que o pescador está envolvido, que foi instituído pelos governos aí, desde Getúlio Vargas até os dias atuais. E a gente busca a melhoria lá no Distrito Federal. Como uma semana retrasada eu estava lá lutando por nossos direitos. E quando a gente chega nesse meio, a gente ouve muitas histórias. E a gente conta nossas histórias e ouve a história dos outros. E a gente, quando está lá, a gente ouve histórias de todo o país. Somos 26 estados, mais o Distrito Federal, de representantes da pesca do nosso país. Então a gente eu fui para a Amazônia em 2023, eu fui até o Amazonas, né? E conheci algumas coisas lá, uma cidade extremamente quente. A gente acha que aqui é quente, quente é lá. Muito quente, a gente foi muita coisa, a gente só se sentia mais tranquilo lá junto daquele Rio Negro. Então, eu estou também na Casa das Histórias de Salvador. Eu fui selecionado para ser um dos que tem a história lá, a foto e a história lá na Casa das Histórias de Salvador. Vocês podem ir lá e ouvir minha história. E assim, minha história começa lá quando eu tinha 8, 9 anos de idade, que eu ia com minha galerinha lá, tudo pequenininho, com um arpãozinho de sombreiro, que a gente fazia aquele sombreiro maior, a gente botava uma borracha de câmara de ar, arranjava uma máscara de alguém que eu não sei quem era, e fazia uma fila, era 1 minuto de cada. Tinha um que marcava 1 minuto, e aí tinha uma fila com uns 8 a 10 naquele buraco do Recife, quando a maré estava baixa. A gente ficava lá matando maria preta, uns dentão pequeno, caranha. E antes de dar 1 minuto, os caras já iam lá e não precisava nem você sair. Quando fosse avisado, já ia lá, um tirava a máscara e outro o arpão. Aí já botava, já ia. E a gente, lá em Itapuã mesmo, lá na rua da música, Rua K, que antes era Rua K. Aí a gente já assava ali mesmo, fazia sapeca, era só ter um fogo aceso, que a gente metia o peixe lá com tripa e tudo, eu limpava tudo, botava no prato e comia ali. Assim como a gente fazia depois, a gente foi aprendendo depois, foi aprendendo a mergulhar depois, e aí a gente foi pegando peixes maiores,
E aí a gente vinha também, vendia uma parte já, a gente mergulhava até 6 horas. E a gente vinha, já tinha a barraca que a gente vendia os pescados, né? E a gente ia lá e botava logo um peixe para assar, do jeito que tava. A gente ia lá, a barraca já estava mais padronizada, já tinha pimenta, já tinha refrigerante, tudo. A gente ia lá, ou cerveja na época, de acordo com a vontade. A gente ia lá e passava o pau lá no peixe, na sapeca, botava pra passar. E aí dali ia pra casa e tal, e voltava no outro dia aquela história, como eu falo muito com a minha psicanalista, quando era a minha história antes de eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então, nesse decorrer foram muitas histórias que a gente desenvolveu. Eu tenho essa coisa de ajudar, de ver a pessoa interessada em pescar. Eu via os caras lá parados lá, eu perguntava, tem vontade de ir pescar de barco? Tenho, o cara pescava budião de vara, aí eu fazia amizade com ele lá, não conhecia muito. Você tem vontade de pescar de vara? Vambora. Eu tenho um barco, eu já tinha barco na época aí. Vamos pescar, eu vou mergulhar, vou parar no pesqueiro, você fica pescando. Aí, você vai me levar mesmo? Vou. Aí ia, o cara aí começava a aprender a pescar, pegava a manha, e aí já ia, porque eu só ia quando dava para mergulhar, também não ia muito, eu não era muito não sou muito até hoje, de ficar lá jogando linha, eu sou de mergulhar, pegar lá na tora o peixe, né? Então, aí teve uma vez engraçado que eu levei um cara, né, um chamado Rato, que até hoje ele pesca lá com a galera. Aí eu deixei ele no lugar, né, que tinha muito jaguaraçá. E aí eu digo, tá aqui, o peixe tá aqui embaixo, o barco vai ficar girando para lá e para cá, quando chegar em cima do pesqueiro você vai pegar o peixe. Passando o outro aí você vai pegar também, porque tem um peixe que passa e outro que só come ali dentro da pedra dele. Aí eu tô lá na casa da Zorra e eu só fico olhando pro barco. Ele tá lá, daqui a pouco ele... Arandiba, vem cá, me chamando, doido, me chamando. Aí eu... A arte do cara, ele só via, ele puxava a linha, daqui a pouco ele dava a linha. Puxava a linha, dava a linha, observando, mais calmo. Aí ele, dê logo um tiro nesse monstro aí que tá me puxando. Eu não sei se eu dou linha ou se eu largo linha. Não sei se eu dou linha, e olhando para baixo, o anzol dele preso na pedra. O vento jogava o barco para lá. Ele dava a linha. Quando jogava ele, eu digo, rapaz, tá preso numa pedra, velho. Aí ele, pô, rapaz, parecia um peixe. Eu digo, é uma experiência. Se você não sentir o peixe vibrar na linha, não é peixe. O peixe vibra, o peixe quer escapar. Então, quando você sentir teso, não é peixe, é pedra, tá preso. Você puxa que tá preso. Ele, pô, valeu. Aí eu fui. Então, ele vive lá, ele teve tá com um problema de doença grave, séria, e ainda pesca assim mesmo. Aí eu botei ele lá no meio, lá ele começou, aí melhorou a vida, né? Porque ele ia pescar à noite, passa vários dias. Eu também pesco à noite, às vezes eu saía na aventura de Itapuã lá para o litoral norte para mergulhar, que a gente mergulhava de compressor. Aí ia até lá perto de Baixio. Saía com 2 barcos ou 3, seguia para lá, mas a gente ia na fama, como fala. O cara chegava de lá cheio de lagosta, cheio de peixe. A gente pode também, rapaz, bora pra essa porra lá. Vamos lá que a gente pega, a gente tem a mesma coisa que ele tem. Só que o cara já estava lá há muito tempo, ele sabia onde tinha cada pedra. E uma diferença muito grande é que lá você sai de terra, você gasta 3, 4 horas para chegar no lugar que você gasta 1 hora, 3, 4, 5 horas para chegar na profundidade, que aqui você chega com 40 minutos, porque a plataforma de Itapuã, Rio Vermelho, é muito próxima. Com 10 km você já chega na plataforma e lá você tem que ir mais dentro, e com motor bom, porque com motor igual que eu tinha era quase 8 horas para chegar num lugar fundo. Então era muito extenso o lugar, tinha muitas pedras, mas para você cair num lugar para achar uma pedra era muito difícil. E aí a gente foi, uma vez a gente foi, pegou pouco, da segunda vez a gente já achou as pedras, já viu um monte de barco, a gente já começou a pescar. E aí depois eu não fui mais, porque eu digo, não, para me cansar, me estressar, eu prefiro ficar lá mesmo, porque você pega um Nordeste de cara, sai de Itapuã 5 horas da manhã para chegar 8 horas em Subaúma, foi pau e o barco batendo, o Nordeste duro, danado, com a correnteza descendo, é muito, muito cansativo. Aí eu resolvi, não vou mais não. Qual foi o maior peixe que você pegou? Eu peguei um mero com 240 quilos, quando ainda era liberado esse mero. Aí eu peguei esse daí, 240 quilos.
E peguei de um sozinho, eu peguei um de 110 quilos. Sozinho mesmo eu peguei um de 110. O outro foi porque o cara ele tinha atirado e o peixe tinha partido do arpão dele. Aí eu entrei, minha arma era outro tipo de arma, uma arma pneumática. E ele tava ali e eu tinha botado uma rede. Isso lá para 2007, 2006. E aí toda vez os ladrões iam lá e roubavam as lagostas. Aí eu ficava virado na desgrama, que eu entrava com o mar muito agitado, que o salva-mar ficava até com medo. Você vai entrar nesse mar mesmo? Que eu entrava, mas não era sozinho, eu entrava com um saco de rede, com 2 pedras, botava um lastro na cintura, amarrava atrás e aí entrava na correnteza, naquelas correntezas de retorno, que o pessoal fala. Eu entrava ali, porque ali ela me jogava lá fora rápido, mas nesse dia que ele ficou falando, me zoando um bocado. Se você, bicho pegar, pode levantar a mão que eu vou lá buscar, mas não ia, porque ele não ia ter condição. Eu sabia o que eu estava fazendo. Aí eu fui. Aí quando eu estou lá na ponta, vem uma onda gigante, que era temporal, aí eu desci. Aí ela já pega o saco que está com 2 boias, aí já puxa um pouco para trás. Aí eu subo, aí vem a segunda onda gigante, aí eu só dava tempo de respirar e descer de novo. Aí a segunda, subi de novo. Aí daqui a pouco, quando eu subo de novo, vem outra gigante. Eu digo, aí quando eu desci, já estava nas últimas, eu digo, se vier a quarta já era. Era uma vez. Aí aliviava, graças a Deus aliviava. Minha mãezinha ia manjar, me ajudava, aí ficava tudo liso, aí começava a me puxar para fora. Quando o mar estava calmo, aí ia o ladrão lá, pegava a rede, puxava a rede, embolava, roubava as lagostas. Teve um dia que eu encontrei um cara com um bocado de lagosta. Aí eu vim atrás dele. Quando eu vi o cara lá, eu fui atrás. Aí saiu d'água e digo, ô velho, você tá roubando minha lagosta da rede, pô? Você não sabe o trabalho que deu pra chegar lá no mar, pra botar essa rede, pô. Arrisquei minha vida. Ah, tava pegando de arpão de manhã. Eu digo, cadê o arpão? Me mostra o arpão. Ah, nesse dia eu só não fiz uma merda lá com esse cara, porque minha filha tava com um mês, com um mês. A dificuldade era muito grande, que eu só pegava de mergulho. Hoje eu tenho barco, mas eu só pegava de mergulho, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas o sangue subiu e eu fui atrás dele, ele estava com a mulher. Isso você tem que respeitar as pessoas, pô. Entendeu? Então é muito difícil. E eu vi esse cara era dono de uma loja enorme, lá na Avenida 7 de luminária. Não tinha necessidade nenhuma dele roubar o que não era dele lá no mar. E aí acontece muitas coisas tristes que a gente passa por pessoas. Agora, recentemente, teve um cara lá que a gente vai muito para Barra de Pouca, que a gente tem uma casinha lá, e eu fui comprar material de construção. Eu falei com o cara, eu sou pescador, velho, no caso de material de construção. Ele disse, rapaz, peixe é muito caro. Eu disse, olha, peixe não é caro, peixe é muito barato relativamente ao custo que ele chega na sua mesa, sabe por quê? Então me diga aí por quê disso. Porque um cara, se você for em Itacimirim, o cara para sair para o mar, ele tem que ter por baixo R$1.500, porque ele tem que comprar óleo diesel, ele tem que comprar o alimento que ele vai consumir lá, que ele não vai comer só o peixe, ele leva feijão, leva arroz, leva macarrão, leva frango, que tem gente que não come nem peixe, tem pescador que nem come peixe. Aí ele vai preparar aquilo, levar aquilo tudo, e quando volta, às vezes, se chegar lá no mar e a maré estiver dura, ele já vai ter uma dificuldade, que ele não vai pescar na profundidade que ele queria, ele vai ter que pescar num lugar mais raso. Você sabe que a maré é dura? Não sei não. A maré, quando está correndo muito, com muita correnteza, você já viu aquelas corredeiras, a maré fica daquele jeito. Você bota 1 quilo de chumbo, 1,5 kg de chumbo, e ela não bate no chão. Ele diz, é mesmo, rapaz? É. O chumbo boia, sabe? Porque ele vai batendo com a força da vibração da água, puxando, vai batendo até flutuar. E ele não desce, aí às vezes os caras têm que pescar com 2 quilos, a sensibilidade fica bem menor, e ele puxa os 2 quilos do chumbo com aquela correnteza, e o peixe, às vezes um peixe de 3 quilos, 4 quilos, é uma dificuldade, porque às vezes é 300 metros de linha, em um lugar de 60 metros, que ele tem que puxar, e às vezes quando não pega o peixe, tem que puxar e botar no mar de novo, para poder honrar alguma coisa quando chegar em terra. Então ele disse, é assim mesmo, rapaz? É, rapaz, realmente... Tem que dar valor ao peixe que a gente compra até chegar ali. Exatamente. Todas as falhas de vocês. Agora sim, respeitando a esposa que está aqui, carinhosamente, nunca ouviu nas suas andanças no mar
sacaneadas, uma sereia te chamando, não? Não, não, porque a sereia é ela, sempre foi. A sereia é ela? É, ela sempre foi. Pescador inteligente. Teve um dia que eu fui pro mar, eu botava uns equipamentos lá no mar, que eu iniciei a trator. Não sei se alguém aqui conhece o que é a trator. É uma boia em cima, botava 2 latas de tinta de concreto e jogava embaixo, de 20 metros até a superfície, um monte de fita. Aí os peixinhos vinham para ali para ficar no abrigo da fita. E aí o grande vinha, o outro vinha, o maiorzinho vinha, e aí começava a ficar aquela cadeia. E vinha um monte de peixe para poder a gente pegar. E aí a gente eu pegava muito peixe lá, pegava dourado, via peixe enorme, que não dava nem para saber que peixe era. Muito no fundo, porque a gente ia num lugar que a água era cristalina. Dava para ver até uns 60 metros de profundidade o reflexo do peixe lá. E aí teve um dia que eu fui com um cara bem leigo, né? Eu tinha ido com ele uma vez, ele ficou todo assustado. Quando ele caiu na água, ele viu logo um monte de cavalo, o arru, né? Umas cavalas enormes. Ele subiu no barco ligeiro, eu digo assim, que você é pescador, isso é cavalo, pô. É cavalo, eu pensei que era pessoa de... Né? É cavalo. E aí eu fui uma segunda vez com ele, eu digo, a gente vai lá porque vai vir um temporal, tá marcando um temporal para sexta. Aí eu fui numa quarta-feira, foi numa quinta, aí eu digo, a gente vai hoje porque o temporal vai vir amanhã, ele vai ter o dia todo para trabalhar. E foi um dos piores. Aí a gente vai. Pô, aí o meu motor tava com problema, quando parava, levava meia hora para ligar de novo. O motor bem teco-teco. Aí a gente vai para no primeiro equipamento, né? Que tinham 3 para a gente olhar para ver se estava tudo direitinho. Porque quando dava o temporal, ele sempre tinha uma mudança, alguma coisa, a gente ia com o GPS para ver direitinho. Aí parei no primeiro, quando eu fui para fazer a manobra, o motor morreu. Aí desci com a corda que eu amarrava na própria beira da trator o barco. Aí desci, não alcancei, aí eu comecei a empurrar o barco. Veja bem, num lugar de 10 km da terra. Eu consegui empurrar o barco para cima da boia, aí já veio na mente, tem alguma coisa que não está batendo aqui. Aí eu falei com ele, eu disse, rapaz, vai vir alguma coisa braba aí, não vai ser fácil não, velho. Observe, eu nunca cheguei aqui, por mais que o mar tivesse calma, para empurrar esse barco de 1 tonelada, para empurrar lá para cima do atrator e o barco ir normal. Não parou tudo, estava tudo neutro, não tinha um vento, uma correnteza, nada. Aí eu prendi o barco, a gente foi lá, mergulhou, olhou o equipamento, tá tudo beleza. Aí eu digo, vamos pro próximo. Aí liguei o motor, aí vai. Eu vi, de lá do lugar que eu tava, vi a Pituba, vi uma nuvem bem escura, vindo pra terra, né? Assim, do sul pra terra, assim. Aí eu fiquei olhando, e falei com ele, olha, você tá vendo aquela nuvem ali, ela tá vindo, se aproximando muito rápido de Itapuã, você tá vendo? Ele, não, rapaz, ela tá voltando. Eu digo, mire alguma coisa que você vai ver, na proporção que a gente tá indo pra fora, como ela tá vindo muito pra terra. Mire alguma coisa, faça uma marca, que a gente faz uma marca e olha se a gente tá se movendo ou não. A gente faz sempre uma marca, que a marca nossa lá é uma triangulação. A gente bota uma antena em cima de um coqueiro, em cima de um prédio e outra em outra posição para chegar onde a gente está. E às vezes é mais preciso do que o GPS. Essa é a triangulação que a gente faz lá fora, que é mais preciso do que o GPS. Porque o GPS, quando o sol está em explosão, ele não é correto. Ele fica a uma distância muito grande do local. Então, a gente vai aprendendo essas coisas aí. O sol está em explosão. Explode, sei lá, o que falam aí na internet. Você mesmo fala que o sol, quando está explodindo demais, umas coisas muito terríveis aí acontece. Aí eu vi, estava vindo muito. Aí começou o mar a arrepiar. O mar que estava liso começou a arrepiar. Eu disse, olha, vamos voltar aqui, o bicho vai pegar daqui a pouco, já. Ele, que nada, rapaz, vai ficar tudo tranquilo, dá pra gente ir, porque ele já foi da outra vez, ele viu muito peixe. Aí eu digo, o motor, se parar é meia hora é uma eternidade até a gente conseguir se firmar novamente. Aí vai. Aí o vento começou a aumentar. Eu digo, olha, a máscara, pega a máscara, bote no pescoço, pega a nadadeira, bote na posição que o mar vai virar feio. Ele, que nada, rapaz, não vai virar. Eu digo, bote próximo, não tire nem a roupa de mergulho que você tá, fique com a máscara, porque quando essa chuva cair, você não vai nem enxergar sem a máscara. Ele, não, rapaz, que nada, não sei o que, vamos voltar. Aí virei o barco para terra. Aí vai, daqui a pouco
Deu 4 minutos exatos, veio uma bomba de vento violenta. E aí, não enxergava nada. Enxergava um pouco à frente do barco, porque aqueles pingos no túnel, e 1 milhão de pingos caindo e doendo na pele, onde estava sem a roupa de mergulho, doía na pele, e um vento intenso, e o mar, um começo que estava calmo, umas ondas que eu tive que mudar, que estava trazendo foi eu, mudar a direção do barco por vezes, para ir para encontro com a onda, para a onda não rasgar em cima do barco. Aí peguei o GPS, botei a marca que eu tinha em terra, e vim me guiando, porque não tinha, era serração total. Serração é quando você não enxerga. Você tá aí, você não enxerga nada aqui. Aí vem, quando foi chegando mais ou menos uns 500 metros de terra, começou a vir a sombra da terra. A gente ainda conseguiu entrar na barra. Do jeito que eu vim com o barco, eu botei o barco direto na areia, pedi a ajuda do pessoal, porque o barco pesado, aí se ficasse na água ia dar problema. Aí já botei o barco lá pra cima, no abrigo mesmo. Fui em casa, que eu moro ali do outro lado da rua cá, tomei um banho e voltei. Quando eu voltei, já tinha um barco virado na barra. Outros barcos já estavam com dificuldade, porque tinha os grandes que não ancoravam em terra. Os outros tentando tirar os pescadores para vir para a terra, porque o mar já estava totalmente revirado. Aí ele, rapaz, que foi isso? Eu digo, rapaz, eu aprendi um pouco com meu padrinho, com meus pais, meus avós. Eu aprendi um pouco do tempo, tudo que ele falava eu ficava observando, botar o dedo, ficar olhando o dedo molhado, ficar olhando as posições dos coqueiros, dos panos, qualquer coisa que estava lá direcionando lá. E até hoje muita gente teima, porque fica com um equipamento hoje no celular, acha que está batendo certo ali, que sua mente não está batendo. Então tem muito conhecimento além da tecnologia, que quando a tecnologia falha, quem vai é a mente da gente. Eu ia falar que você falou da sereia, mas ele viu uma... Eu vi duas coisas. Um ser diferente. Eu vi dois, na verdade. Eu vi uma vez de tarde, já no pôr do sol, que eu mergulhava de compressor. Aí um mergulhava e outro ficava guiando e levando a mangueira. Aí via as borbulhas e acompanhando ali o mergulhador, né? E aí eu em cima do barco ali, calma aí, o mar calmo, eu parava. E aí ficava observando lá o ambiente lá, olhando para o mar bem calmo, água limpa. Aí quando eu dei uma dessas paradas, olhando para Pituba, no sentido da Pituba, eu vi assim, não é relance assim, subir e mergulhar, uma forma de corpo humano, só que de água. Subia e mergulhava assim, agora bem grande, bem forte, bem musculoso assim, aquela forma, aí caindo assim. E aí eu fiquei ali, ó, aí ficou na mente. E uma outra vez eu estava mergulhando lá na boca do rio, num lugar de 45 metros, eu estava a cerca de 30 metros de profundidade, aquela água bem limpa, você via a sombra das ondinhas lá, na areia lá embaixo. Aí de repente eu vejo uma coisa parecendo uma raia, lá, vai ela ali, toda preta. Aí eu fui acompanhando. Eu digo, que desgrama é essa? Aí eu desci mais e vai descendo lá, aquele tipo um pano preto rasgado, agora bem na forma da raia. Aí eu subi mais e fiquei observando se tinha algum avião por ali sobrevoando. Eu digo, pode ser um avião. Só que não tinha, porque quando o avião tá ali, dá para ouvir o barulho debaixo d'água, dá para ouvir o barulho do avião. Aí o barulho e a sombra, eu subi para tentar ouvir o barulho, porque a gente ouve bem. Pois é, eu pensei de nada. Aí daqui a pouco eu desci de novo, aí o bicho foi muito mais rápido e foi até desaparecer. E desapareceu assim, simples. Como diz minha mulher, extraterrestre. Que deve ter sido algum extraterrestre. Ele andava muito de canoa no subúrbio. Ele dizia assim, são os mistérios do mar. É. Com toda a tecnologia que nós temos hoje, mas existe mistérios, existe folclore, mas tem os mistérios. É, porque muita gente acha que pescador bebe muito, é cachaceiro e mentiroso, mas tem muitas coisas que a gente vê. E o que a gente vê não é uma coisa muito ampla, nem que dá para você ter muita riqueza de detalhes. É uma coisa que você tem que... Você olha um pouco e aí de repente some. Não é uma coisa rápida, entendeu? Então não é fácil. Não é fácil. O mar é Então, grande, ainda tem muita
coisa que não se sabe o que é que tem no mar. É enorme. É a maior parte do nosso planeta. Isso. Tem mais mistério entre o céu e a terra do que a vossa vã filosofia, como diz William Shakespeare. Eu acompanho muitas coisas dele. Então, tem muitos mistérios escondidos. Tem muitas coisas que a gente vê. Eu mesmo fiz um mapa do mar de Itapuã. Embaixo, quando eu comecei a mergulhar de compressor, de ponta a ponta, dali da boca do rio até ali Pitanga, eu fiz um mapa de como é o relevo, as profundidades, o de planta que tinha. Quando eu estava no barco, eu tinha um sonar e tinha um GPS. Aí eu ia com o equipamento todo pronto para cair no mar. Ia ali olhando e guiando o barco, ia fazendo as manobras, olhando o sonar. Aí quando passava uma pedra, aí caía. Aí às vezes passava da pedra. Quando a gente não conseguia ver nada, aí caía assim mesmo, a esmo. E aí eu começava a ficar observando o fundo do mar. Observando, aí tinha uns tipo mata, assim, uns capins enormes assim. E aí eu ia fazendo um zigue-zague até ver onde eles começavam a baixar. Quando começava a baixar, aí eu ia naquela direção. Aí sabia que quando ele começava a baixar, porque tinha algum animal ali que estava comendo ali, se alimentando deles, ia chegar num lugar de pedra. Aí era certo, aí ia até chegar no lugar e aí vinham os peixes. Quando tinha badejo, vinha um chicharro, sempre vinha um chicharro para cima da gente. A gente já ia direto atrás do chicharro, que ele já levava nesse, né? Porque tinha os peixes que levavam para o pesqueiro. Você estava bem longe, ele sempre levava para o pesqueiro. E a gente tinha esse critério, nunca matar o peixe da pedra. Tinha o jabu, o peixe-gato, a piraboca mesmo, a gente nunca matava pirambos também, nunca matava esses peixes, porque esses peixes eram o peixe que atraía os outros peixes, né? Então a gente tinha esse respeito e a gente brigava com outros mergulhadores quando via eles pegando esses peixes, porque quando pegava eles começavam a se afastar do pesqueiro e os grandes não iam ali, porque eles comiam ali, se alimentavam, defecavam, ficavam os pequenos, ficavam os maiores, os outros, aí formava aquela colônia enorme e vinha muito, como tem um pesqueiro lá que chama, tem um Catimbuçu e outro João Pereira, que são pesqueiros próximos, tem umas pedras muito grandes e aí tem muito peixe de pedra e peixe de passagem, né? Então tem muita coisa, tem muito tubarão. E por falar em tubarão, teve uma situação interessante de um cara lá, né, que até falei com ele agora há pouco. Ele tem um tubarão desenhado nas costas, e o apelido dele é Tubarão. Aí ele tá lá pescando lá, mergulhando com os caras, né, os caras aí saem para pescar, ele aí vai para mergulhar. Aí fica lá mergulhando e os caras pescando lá em alto mar. Porque quando tá com engodo, fica muito peixe próximo do barco. Engodo é quando você vai pegando, vai jogando na água uma pititinga, uma sardinha de bagaço, uma sardinha, para atrair ali os cardumes. Ali fica ali naquela veia ali da correnteza. Aí se tiver parado, aí vai para baixo do barco, lá numa profundidade de 60, 70 metros, fica por ali, naquele redor. Então o peixe que passa, que sente o cheiro, vem. Ele ia ficar nesse lance aí. Quando chegava o momento, ele ia lá no horário do peixe, que era de manhã cedo, no final da tarde, ele caía. E aí ficava lá, observando. Aí veio um cardume de dourado. Aí os caras, o tubarão aqui, é um cardume de dourado aqui. Ele veio, aí matou o primeiro, botou para cima do barco, matou o segundo, botou para cima do barco. Aí os caras, tubarão, 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 tubarão. Tinha um dourado imenso. Aí tubarão, tubarão. Ele, rapaz, quando os caras falaram tubarão, já não sentia mais a perna. Já achei que estava sem a perna, já sentia aquele frio danado ali, rapaz. Aí nadando doido, chegando no barco, voou em cima do barco. Cadê o tubarão, rapaz? Seu nome não é Tubarão, porra. Um dourado enorme que apareceu lá de... Pô, velho, perdi o peixe. Não, ele ficou azoado, mas ele mesmo acabou de rir com a situação. Com a situação que foi uma coisa fora de sério. Então... Ah, sim, foi. Interessante é esse dourado. A gente lá das antigas, a gente conhece esse peixe. Lá no mar só chama peixe verde, só fala dourado quando está dentro do barco, porque é uma coisa incrível, incrível, incrível. Não me pergunte o porquê, que eu já cresci aprendendo isso, já fui para o mar aprendendo isso e respeitei, e deu tudo certo com respeito. Nós temos uns amigos japoneses que toda vez que eles vinham de São Paulo, aí vinha um grupo, aí pegava o barco e ia pescar. Aí nessa semana estava dando muito dourado, né? Aí eu falei com ele, ele disse, olha, tá dando muito dourado. Foram 4 deles, né? Aí
Não, dourado aí é da água doce. Aí você coloca d'água salgada. Aí esse peixe é lindo, ele parece o céu estrelado, aquele céu bem escuro, com uma partezinha amarelada no meio das costas. Aí quando ele tá arrepiado para comer na isca, ele fica todo azul, bem lindo, um peixe lindo. E vem com um cardume imenso. Aí eu disse, olha, vamos pescar o que hoje, Ari? Eu disse, rapaz, a gente vai na parede, que a gente pode pegar um vermelhinho e tá passando muito dourado. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Esse peixe não pode falar o nome dourado quando ele chega. A gente só pode falar peixe verde, porque se você falar o dourado, ele some todo. Se ficar calado é melhor. Você não fala nada, que a gente consegue pegar os peixes lá. Que teve uma vez que eu peguei uns 8, mais ou menos, 8, 9. Só não peguei mais porque o cara se precipitou, embaraçou a linha e o bicho escapou e o cardume foi embora, porque tem isso também. Se perder um, você tem que fisgar e deixar um preso na linha, que os outros ficam tudo ali. Se você botar dentro da água e não deixar um preso na linha, já foi. Aí eu disse, não pode chamar o nome dourado, tem que chamar peixe verde. Ele, mas por que, Ari? Eu digo, porque sim. Certo? Não faça isso, porque todo mundo aqui está fazendo belas pescarias todos os dias e você vai ter a oportunidade de fazer. Aí tá lá pegando um vermelhinho, outro, daqui a pouco, rapaz, eu nem vi, eu só falei, eu nem vi o peixe, só vi ele, olha que dourado grande. Pronto. O peixe veio, ó, foi passando direto ali. Por que ele não tá parando, Ari? Eu digo, o que foi que eu falei com você? Não pode falar. Ele falou, rapaz, dei risada na hora. Ele falou, olha que dourado grande, Ari. Já foi, não ficou nenhum, mas é uma coisa incrível esse peixe. Se falar o nome dourado, acabou. Ele some, entendeu? Some e não volta mais o cardume. Teve uma vez que chegou uns que eu tive que improvisar nesse dia, que tava o cara botando um anzol pequeno. Fisgava o peixe, puxava, quando chegava aqui o peixe escapulia. Botava, eu digo, tá botando um anzol grande, velho? Olha o meu anzol aqui, quando tá essa pescaria de dourado, a gente chama pescaria de coço. Pego coço, que é peixe de superfície. Aí a gente pega o voador, tem um voador, a gente pega 2 voador, bota no anzol 1, que é um peixezinho azul, ele voa, quando o dourado tá em cima ele fica voando, a gente vê ele, a gente larga a isca, a guaiçama para pegar ele, que é uma isca com anzol pequeno. Aí pega o voador, bota do lado direito da asa e bota do lado esquerdo do barco, e o outro bota do lado esquerdo e bota do lado direito aqui no pau. Um de cada lado, e 2 a gente bota lá no comprimento, que é um do lado esquerdo e um do lado direito, porque quando ele se move, eles se afastam. A gente deixa lá, quando o dourado chega, ele já vai ponhando ali, a gente já vê. Aí ele pega, a gente não tinha voador, estava pegando uns vermelhos, aí ele botava, o dourado comia, engolia, mas ele fisgava, o peixe não ficava. Eu disse, rapaz, tem alguma coisa errada aí, deixa eu ver esse anzol que você está botando aí. Porque o anzol 1 é bem grandão, aí ele botou na boca, não perde uma fisgada. Aí ele vai quando eu puxo o anzol, que eu tiro um anzol 7, pequenininho o anzol, o peixe com a boca imensa. Eu digo, rapaz, aí o peixe não quis comer mais, aí vinha junto do barco e voltava. Vinha e voltava. Eu peguei um voador, porque ele só come voador, só come isca viva, se for isca morta ele não come, só come se mexendo. Aí eu peguei, lancei um voador lá na casa da zorra, lancei, aí comecei a puxar. O bicho não aguentou, veio um bicho grandão. O outro vinha, botava o peixe, ele vinha, só olhava o peixe, não comia. Aí eu fiquei aqui, meu barco tem uma rabetazinha. Aí eu disse, eu vou pegar ele. Vai pegar como se ele não quer comer? Eu digo, repare. Me dei a fisga aí, botei a fisga em cima do barco, na beira do barco, e aí fui puxando devagarzinho. Ele nada, não se voltava, ele botava de novo. Aí botou, quando ele veio próximo, eu peguei a fisga, meti a fisga nas costas, joguei dentro do barco, aí como pega. Então tem muita gente que tá lá, mas não tem a capacidade de modificar o pensamento para atrair, para tentar conseguir pegar o peixe. Então tem gente que às vezes volta sem nada porque não diversifica, não cria um mecanismo de saber que muitos acham que o peixe é besta. Eu disse, o peixe não é besta, o peixe é sabido, besta é você que acha que ele é besta. Porque se o peixe, o vermelho mesmo aí na área aí, ele tá aí
no mar, e o cara vai lá, pesca um bocado. Aí no outro dia vai outro lá, pesca um bocado. No outro dia, o peixe ele desenvolve um sistema no crescimento dele, que ele não cresce para não ser capturado. Tem muita gente que não sabe, se a gente fala, não acredito não. Vai no pesqueiro, veja se você vai pegar um vermelho maior. Mas isso aí é científico, os biólogos falam isso. E ocorre. Eu disse, lá os peixes não são bestas. Eu, quando comecei a mergulhar no compressor, os badejos vinham, era um lugar de 35, 40 metros, os badejos vinham a 15 metros, quase 20 metros de altura. A gente matava ele ali, ó. Naquela altura não precisava nem descer, dava um tiro de arpão e trazia para o barco. Foi indo, passando o tempo, ele começou a ficar lá embaixo. E chegou a situação de eu nadar atrás do badejo, 15 minutos, que era o tempo que a gente ficava lá nessa profundidade, que a gente chamava de mergulho suicida. 15 minutos e o bicho não entrava em loca, ele entrava e saía. Quando a gente ia, ele saía, ficava ali, porque ele sabia que a gente era o algoz dele. Então ele começou a criar aquela inteligência. Pegava um ou outro, às vezes chegava num lugar com uma imensidão de peixe. Teve uma vez que eu fui lá em Guarajuba, que a gente descobriu um pesqueiro grande lá de dentão e badejo. Tinha um badejo imenso. Eu desci, dei um tiro nele. Aí que eu fui ver, que eu aprendi muita coisa com os peixes. Ele tem uma pedra bem grande. Ele pegou a pedra, ele foi com o arpão, quando ele tesou para entrar na loca, ele viu que estava preso. Ele deu a volta na pedra e apontou na frente da loca, mas botou velocidade para entrar na pedra e rompeu o arpão. Não rompeu na segunda, ele voltou e eu de cima, observando que era perigoso eu estar próximo, porque é um peixe de uns 35 quilos. Aí ele voltou na segunda vez que ele foi, ele partiu o arpão na cara, na cabeça, entrou na loca. Pense, entendeu? Então, aí eu disse, sabe o que acontece? O peixe, quando ele é arpoado, ele vê que ele não consegue escapar, ele vem tentando pegar o cara, de alguma forma circular o cara. Teve um caso